Bem. Vamos falar sobre o desconcerto do mundo, na visão de Camões. Camões, desconcerto do mundo, poesias líricas, toda essa coisa incrível, de extrema importância para nossa vida. Sim, incrivelmente expressa uma importância extremamente alta para nós, pessoas meros mortais. Camões foi um dos maiores escritores, para alguns o maior dos escritores que já existiu. Com certeza o maior marco da literatura portuguesa foi Camões. E eu vou falar um pouco sobre a visão dele de desconcerto do mundo. O que Camões achava do mundo. Camões, vamos dando um contexto histórico. Na época de Camões, o mundo estava passando por muitas mudanças. Estava tendo toda a questão do... meu Deus, agora a palavra vai fugir da mente. Era o iluminismo, não era o iluminismo, mas estava passando por muitas mudanças. Era um mundo que estava em constantes mudanças. Tinha a questão das grandes navegações, tudo isso na época de Camões. O mundo estava realmente passando por muitas mudanças. E para Camões, aquele mundo não era um mundo correto. Camões via o mundo de uma maneira muito negativa e pessimista. E ele expressava tudo isso nos seus poemas. Ele expressou na poesia épica, ele expressou nos Lusíadas isso, obviamente de uma forma mais contraída, não deixou tão claro como ele deixa nas poesias líricas. Nas poesias líricas, Camões realmente deixa bem claro a questão do desconcerto do mundo. Ele expressa isso nas suas, como é que a gente chama? Poesias líricas. Ele deixa isso claro nas suas poesias líricas. Bem, Camões expressa nas suas poesias líricas toda a questão da desilusão que ele tinha com o mundo, da desigualdade, toda essa questão que ele tinha sobre o mundo. Ele acreditava que o mundo estava repleto de corrupção, não estava sendo respeitados os valores que deveriam ser respeitados. Então, para Camões, o mundo estava terrível e a tendência era piorar. A visão dele sobre o mundo era extremamente pessimista. Ele não tinha uma visão boa sobre o mundo, com certeza. E vamos agora analisar uma coisinha, uma obra assim que Camões fez, um poeminha. Que o nome do poema é Ao Desconcerto do Mundo. Eu vou ler esse poema e vou fazer uma breve análise para demonstrar como Camões expressava toda essa desilusão que ele tinha sobre o mundo, toda essa visão pessimista, ruim que ele tinha sobre o mundo da época dele. Que serve para hoje em dia também. Incrivelmente, esse poema é muito atual. Eu vou recitar aqui o poema. Ao desconcerto do mundo. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar sim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Que poema lindo, né? Esse poema a gente pode tirar muitas coisas dele. Eu vou dividir ele assim, em duas partes e vou falar sobre um isolado, porque é tipo a mudança do contexto que ele dá. Ele dá tipo uma quebra. É meio que uma quebra de expectativa. Não é bem uma quebra de expectativa, mas é tipo isso. Não sei expressar bem. Vamos pegar aqui. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. O que Camões quer dizer sobre isso? Camões aqui ele deixa uma coisa bem clara. Ele deixa claro que as pessoas boas sofrem e que as pessoas más vivem bem. Foi basicamente isso que ele quis dizer nisso. Os bens vi sempre passar no mundo graves tormentos, dificuldades, mais dificuldades, muita dificuldade mesmo. As pessoas sofrem, as pessoas boas sofriam nesse mundo que Camões via, nesse mundo terrível. E as pessoas más viviam bem, as pessoas más riam, as pessoas más bebiam, as pessoas más eram felizes. A maldade nesse mundo de Camões era algo que compensava. Que tipo de mundo absurdo é esse? Que as pessoas boas sofrem enquanto as pessoas más vivem bem. Quanto às pessoas que seguem os ensinamentos de Deus, por exemplo, seguem tudo à risca, são tratados de uma forma tão ruim assim.
pessoas de família, pais, mães de família, pessoas que trabalhadores comuns do campo, pessoas de boa índole. Por que essas pessoas sofriam tanto? Porque as pessoas passavam por tanto sofrimento, enquanto as pessoas más, governadores, políticos, menestrais da igreja, sei lá, gente que estava ali no topo, naquele topo ali bem preciso, pessoas de extrema maldade fazem coisas terríveis, até mesmo matar outras pessoas, extorquir, roubar, todo esse tipo de coisa. Por que a maldade nesse mundo que Camões via compensava tanto? Por que essas pessoas más viviam tão bem, enquanto as pessoas boas sofriam tanto? Camões via o mundo de uma forma terrível. Que tipo de mundo absurdo permite que os bons sofram enquanto os más vivem bem? Isso para Camões não tinha a menor lógica, realmente não tem. Não tem lógica. Algo bom ser punido e algo má. Em que mundo a bondade é algo que é punido? A bondade é algo que é para ser abominável, algo que vai receber punições, enquanto a maldade era o que compensava. A Camões ele deixa isso bem claro aqui nesse texto, nesse trecho. Agora vamos para a segunda parte ali, ó. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Nesse trecho que Camões quer dizer. Eu vou resumir bem resumido assim. Bem, imagine o seguinte: em um mundo que a maldade compensa tanto, quem em sã consciência pensaria em ser do bem? Por que eu vou ser uma boa pessoa? Por que eu vou ser uma boa pessoa se as boas pessoas sofrem? Sofrem e sofrem e vivem uma vida de sofrimento e de tormento, enquanto as pessoas más vivem em um mar de contentamento, com alegria, com diversão, com todo esse tipo de coisa. Não tem lógica. É outra coisa sem lógica. Camões diz o seguinte: quando foi a vez dele de ser mal, quando foi a vez dele de ser o mal na história, ele foi castigado, ele foi punido, ele pagou pelos pecados de ser mal. Camões chega na seguinte conclusão: o mundo inteiro vive uma versão de valores absurdas. Todo mundo que é mal se dá bem, todo mundo que é bom se dá mal. No meu caso, eu fui do mal e me dei mal. O mundo só está consertado para mim. O mundo puniu a mim por ser mal. O mundo é correto para mim. O mundo é extremamente punitivo com os maus, quando é apenas ele que é o mal da história. Fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Para Camões, ele era a única pessoa do mundo que pagava pelos pecados que cometia. Mas será que se ele fosse bom? Será que se ele fosse uma pessoa boa, ele seria recompensado por ser do bem? Fica aí a questão. E é isso que eu tenho a falar sobre o Desconcerto do Mundo de Luís Vaz de Camões.